Então, beleza, pessoal. A gente vai começar mais uma aula de circuitos digitais. Nessa aula a gente vai avançar um pouquinho, então a gente viu sobre conversão de números, binários, decimais, hexadecimais, octais e qualquer outra base, né? A gente vai fechar esse conhecimento e depois a gente vai falar de soma, subtração, tá? E a aula que vem a gente vai continuar com mais alguma aritmética binária e em outras bases, tá? Então essa que vai ser a ideia para essa semana, tá? Dessas duas aulas. Bom, então, vamos começar relembrando um pouquinho, tá? E eu vou pedir para vocês pegarem um pedaço de papel e fazer essa primeira exercício, tá? Então, primeiro, a gente já tinha visto como converter da base 10 para a base 2, então não é uma novidade, tá? O que a gente vai começar a incluir aqui nesse exercício é a parte de utilização de um número restrito de bits, tá? Então, a gente vai começar com 8 bits, tá? E, claro, depois a gente vai definir um pouco melhor essa limitação, tá? Mas vai ficando cada vez mais natural, tá? Essa que vai ser a ideia. Então, um tempinho para vocês fazerem, tá? Essa conversão, e aí a gente segue. Então, vamos seguindo. Se a gente fazer essa conversão do jeito que a gente estava fazendo a aula passada, né? Bom, basicamente são divisões sucessivas, não é isso? A gente pega 53 dividido por 2, armazena o resto, depois pega o resultado da divisão, divide por 2, o resultado da divisão vai dividindo e dividindo, e no final a gente vai ver o número aqui meio que de trás para frente, vamos dizer assim, né? E a gente vai posicionando ele aqui, né? Da esquerda para a direita, tá? E claro, como a gente está querendo 8 dígitos na nossa base 2, na nossa base decimal, a gente vai ter que colocar alguns zeros aqui, tá? Então, zeros à esquerda, muito simples de fazer, como a gente fazia no decimal, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho no pé disso, porque a gente não pode esquecer que isso daqui é uma coisa super básica, né? Mas é super útil, porque volta e meia eu vou precisar aumentar a quantidade de dígitos no meu número, no meu número binário, tá? Então eu vou colocar zeros, né? Essa é a forma mais simples que a gente vai fazer, tá? Talvez a aula que vem a gente mude alguma coisa, mas vamos seguindo por aqui, tá? Bom, então agora a pergunta e se eu tiver números positivos que são menores do que 1, né? Como que eu faço a conversão desses números menores do que 1 para a base 2? Ou seja, 0, alguma coisa da base 10 para a base 2, tá? E tem um truque que nos ajuda a fazer essa conversão, tá? E essa conversão basicamente é assim, ó. Se a gente observar aqui, quando a gente está numa base D qualquer, se a gente multiplicar por um B, tá? Que é uma outra base, esse número, né, que eu tinha aqui, esse número menor do que 1, o que acontece? O primeiro dígito depois da vírgula, ele fica nessa nova base. Uau, né? É um truque. Então, basicamente é assim. Se eu pego esse número aqui na base 10, tá? Deixa eu pegar alguma coisinha aqui para anotar. Aqui. Então, se eu pego esse número na base 10, 81,25, tá? Eu vou multiplicar ele nessa minha base 2, que é para onde eu quero converter, base 2, tá? E esse primeiro cara que fica aqui depois da vírgula vai ser um 0, 1, e esse cara vai ser o meu primeiro dígito binário depois da vírgula, tá? Então, esse daqui que vai ser o truque. Então, se eu seguir fazendo isso, o que vai acontecer? Bom, aqui. Então, eu vou pegar agora o que isso tem depois da vírgula, coloco aqui e faço multiplicado por 2. Vai dar 1,25. Então, eu pego esse 1 aqui, e é o meu segundo dígito depois da vírgula. Eu pego o meu 0,25 e vou colocar aqui. E o que eu vou fazer? Multiplicar por 2. 0,25 multiplicado por 2 vai dar 0,50. 0,50, então quer dizer que o zero, que é o depois da vírgula, é o meu terceiro dígito, tá? E assim por diante, tá? Então eu vou continuar fazendo essa multiplicação sucessiva, tá? E nota que
Quando eu passo desse lado aqui, né, para cá, o que eu fiz? Eu zerei o que estava aqui depois da vírgula. Tá? Eu deixei novamente igual a zero. Faço a multiplicação, obtenho aqui. Então, 0,25. Multiplico por 2, 0,5. Beleza, então o meu terceiro dígito vai ser igual a zero. Tá? E assim por diante. Tá? Então, vamos seguindo. Basicamente, eu posso fazer isso daqui eternamente, ou até eu chegar em um valor igual a zero. Né? Quando eu chego num valor igual a zero, bom, maravilha, quer dizer que minha conversão, ela deu exata, né? Não deu uma dízima periódica. Tá? Então, esse é o melhor caso. Né? Ou seja, um número que ele tinha uma representação finita na base 10, agora ele está com uma representação finita na base 2. Tá? Então, isso nem sempre vai acontecer, mas ocorreu aqui, maravilha. Tá? Então, a gente pode pensar assim, bom, quantos dígitos eu vou querer depois da vírgula? Tá? Mas vamos fazer um outro exercício primeiro, para a gente fixar isso daí. Tá? Então, a ideia para vocês fazerem agora é converter o número 0,1 na base 10 para a base 2. Tá? Então, vou dar um tempo, façam aí. Então, basicamente, assim, a operação é super simples. Né? Então, seguindo aqui no exercício, a gente vê que a operação é bastante simples, que eu tenho que ficar fazendo, multiplicações sucessivas. Né? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui e falar, olha, eu vou fazer 0,1 vezes 2, que vai dar 0,2. Maravilha. Ou seja, o primeiro dígito vai ser igual a zero. Aí eu pego 0,2 e faço vezes 2, novamente, que vai dar 0,4. Então o segundo dígito, depois da vírgula, é zero também. Maravilha. Sigamos. 0,4 vezes 2, que vai dar 0,8. O terceiro dígito igual a zero. Ótimo. Faço 0,8 vezes 2, que vai dar igual a 1,6. Opa, o quarto dígito, então, é igual a 1. Maravilha. E vamos fazer mais algumas vezes aqui, só para a gente ter certeza que todo mundo pegou a ideia. 0,6 vezes 2. Tá? Nota que se eu fizer 1,6 vezes 2, bom, aí vai ficar uma confusão, né? Porque vai vir mais 1 agora e eu não sei o que eu vou ter que colocar na representação binária. Tá? Então, jogo fora e faço 0,6 vezes 2, vai dar 1,2. Maravilha. Né? Até aí tá tudo bem, gente? Né? 1,2 vezes 2. Opa, 0,2 vezes 2 vai dar 0,4. E aí começa a acontecer a mágica, né? Por quê? A gente nota que essa parte aqui que a gente fez do... Opa, deixa eu só apagar isso daqui. Essa parte que nós fizemos aqui, ó, do 0,2 vezes 2 até aqui, nota que ela vai começar a se repetir agora, de novo, né? Porque aconteceu de novo, 0,2 vezes 2. Então, os resultados vão ser o mesmo. Né? Então, a gente pode começar a falar, olha, então, essa representação na base 2 vai ser igual a 0, 0, vamos lá, o primeiro dígito é 0, o segundo é 0, o terceiro é 0, depois vem 1 e depois vem 1. Né? E a gente pode colocar aqui 3 pontinhos. Né? Mas, bom, eu quero indicar onde que essa dízima periódica acontece, e basicamente a gente pode indicar com um traço aqui em cima, não é? Então, a gente sabe que é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, e assim infinitamente. Tá? Então, bom, eu vou limpar isso daqui, esse desenho, tá? E a gente vai seguindo. Então,
nota que esse é um número que ele tem uma representação finita na base 10, mas ele não tem uma representação finita na base 2. Tá? E se vocês lembrarem lá da primeira aula, quando eu falei do... Como que era o nome do foguete, né? A bateria antiaérea Patriot. Vocês vão lembrar que, olha, tudo era... A questão que acontecia ali era um erro de arredondamento, né? Porque ele fazia ele usava 0,1 em uma parte dos cálculos e ele tinha um número limitado de bits para representar. Claro, ele não tem infinitos bits para representar um número, né? A memória do meu computador é finita. Então, o que acontecia? Bom, acontecia que eu tinha um erro de truncamento, né? Que a gente já viu também. E agora a gente consegue ver por que acontecia um erro de truncamento naquele número específico, 0,1, né? Quando eu fazia 1 dividido por 10. Tá? Bom, vamos fazer mais alguns exercícios, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, também a gente pode parar e tirar essa dúvida. Então, vamos tentar fazer essas duas conversões, tá? A conversão 6.22 da base 10 para a base 2 e a 6.22 da base 10 para a base 16, tá? Então, um tempo para vocês fazerem. Então, tá. Vamos seguindo, então, pessoal. Bom, então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui nessa conversão? Algo muito simples. Eu posso pegar esse 6 e converter do jeito que a gente sabe fazer, né? Com divisões sucessivas para a base 2. E esse camarada aqui, o ponto 22, a gente vai fazer com divisões sucessivas, né? E a mesma coisa a gente vai fazer aqui no 16, tá? No caso, claro, se a gente pega o 6 e convertendo para a base 16, a gente já sabe que é 6, né? Não tem muito o que fazer. Agora, o ponto 22, bom, esse sim a gente tem que fazer alguma coisa, tá? E, novamente, multiplicações sucessivas por 16, tá? Então, a gente deve chegar em alguma coisa parecida com isso daqui. Tá? Então, se a gente desenvolver bastante essa na base 2, a gente vai ver que tem uma dízima periódica também, tá? E essa dízima, ela envolve essa quantidade toda de dígitos, tá? Então, depois começa 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. E começa tudo de novo. E começa tudo de novo. E assim por diante, tá? Bom, na base 16, a gente vai ter alguma coisa assim, né? 851EB. 851EB, 851EB, e assim por diante, tá? E é claro, se você fez primeiro a base 16 para converter da base 16 para a base 2, se vocês lembram bem, né? Opa, eu acho que o 3 entra aqui também, né? 3085. Bom, o que a gente precisa fazer? A gente pode fazer de 4 em 4 dígitos, tá? Bom, vamos então exercitar isso daí um pouquinho. Então, como que eu converto esse valor na base hexadecimal C5, 3E para a base binária? Ou da base binária para a base hexadecimal? Então, com vocês. Bom, então, nessa conversão, fica muito, muito simples, né? Por quê? A gente pode usar o mesmo truque que cada elemento hexadecimal, tá? Ele vai se converter em 4 dígitos da base 2, tá? Então, basta eu colocar aqui. Olha, o 5 está aqui. Então, basicamente, vai ficar 0, 1, 0, 1, e vai ter uma vírgula. O C, então o C é 0, 0, 1, 1, tá aqui, né, o C, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. O 3, bom, o 3, 0, 0, 1, 1, tá aqui, né? E, por fim, o E, eu tenho que converter o E, tá aqui, ó, mais 4 dígitos binários. Então, 1,
1, 1, 0. Tá? Então, é bem comum a gente dar esse espaçamento aqui, tá? Para ficar mais fácil até mesmo de corrigir ou da gente não cometer equívocos. Tá? Então, isso aqui é muito bacana. Então, essa conversão é feita muito, muito rápida. Né? A gente não precisa pensar muito, se a gente tem uma tabelinha do lado, ficou muito simples. Tá? E agora, e a conversão do outro sentido? Bom, a conversão do outro sentido, novamente, a gente vai pegar aqui 4 dígitos, eu posso olhar lá na tabela, então esse daqui, 0010, 0010 é o dígito 2, então eu sei que vai vir o número 2 aqui, e aí eu pego 4 dígitos aqui, então quais são os dígitos? Bom, é 0001, não é isso? Então, esse aqui é o dígito 1 em hexa, vírgula, e, novamente, pego 4 elementos aqui. Peguei 4 elementos, está aqui, ó, número 9. Então, dígito 9 em hexadecimal. Pego mais 4 elementos aqui, 0, 1, que está faltando dígitos, coloco 0. 0 depois da vírgula, está tudo certo. Então, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. É o número 4. Então, dá 12,94 na base hexadecimal, tá bom? Então, a gente não pode esquecer, eu tenho que adicionar esses zeros aqui quando forem necessários, né, para minha conversão, e não posso esquecer de indicar qual que é a base que eu estou trabalhando, tá? Base 16. Nota que aqui não tem nenhuma letra, então não tem nada que possa me ajudar, né? Eu não sei se está na base 10, se está na base 11, na base 12, na base N, né? Então eu tenho que indicar qual que é a base, tá? Que eu estou trabalhando. Bom, então vamos adiante. E tá aqui o resultado. O segundo resultado está aqui. Então eu já adicionei os zeros que estavam faltando, fiz a conversão, maravilha. Isso aí, né? Acho que está tudo certo. Tá. Então, a gente pode ver que de 16 para 2, a cada um dígito hexadecimal, converto em 4 binários. Quando eu estou fazendo o contrário, cada 4 binários, um hexadecimal, coloco o zero onde está faltando e a vida segue. Tá bom? Então, a mesma coisa vai acontecer se eu estiver trabalhando na base 8, na base 4, se eu estiver trabalhando na base 32, 64 e assim por diante, né? A gente discutiu um pouquinho isso na aula passada, no final da aula. Bom, então, novamente, eu vou pegando de 3 em 3 dígitos, então. Né? Então, eu converto o número 3, 0, 1, 1, depois o número 7, 1, 1, 1, depois o 4, depois o 4 e assim por diante. Tá? Joia. Agora, um ponto importante para a gente notar é isso daqui, ó, que um número inteiro ele costuma ter menos dígitos quando ele é representado numa base maior. Tá? E daí que vem a utilização dessas bases hexadecimal, octal, né? Então eu consigo representar o número binário, fazer essa conversão muito rápido, né? Então na base decimal eu vou ter que fazer algumas operações, divisão, multiplicação. Na base octal, na base hexadecimal, uma tabela basta, né? Então, até mesmo se eu quiser fazer um programa para converter de base 2 para base 16, é muito fácil, porque é um programa que olha uma tabela e vai substituindo, né? Então, é um programa muito, muito simples. Muito mais simples do que converter da base 2 para base decimal, né? Base binária para decimal, tá? Então, por isso que quando a gente está trabalhando com hardware, a gente está trabalhando com circuitos digitais, as bases 16, a base octal, ela aparece com mais frequência. Tá? Essa que é a motivação por trás de usar uma base hexadecimal, por exemplo. Tá? Bom, então a gente tem o nome das bases, né? Base binária, octal, decimal, hexadecimal. Tá? A gente tem outras bases, né? 64, base 32, mas elas não têm um nome especial. Tá? A base 64, base 7, base 3 e assim por diante. Tá? Bom,
Agora, as perguntas que a gente está interessado em responder nessa aula, algumas perguntas são essas. Por que que quando a gente soma dois números na base 10, né, a gente pode colocar um sobre o outro e somar os dígitos individualmente, né? Tomando cuidado, claro, com vai 1. Esse é o primeiro motivo, essa é a primeira pergunta que eu quero responder, tá? A segunda pergunta é, o que significa o tal do vai 1, que a gente usa lá desde das primeiros anos de escola, a gente usa o vai 1 na hora de fazer a soma. O que de acho é esse vai 1? Tá? Os dedos da mão enchiam, a gente, vai 1, maravilha. E por fim, a gente quer saber se o procedimento da soma, subtração também funciona em outras bases. Tá? E como que a gente vai fazer soma e subtração em outras bases. Qual base que a gente está interessado? A gente está interessado na base binária. Tá? Por quê? Bom, porque nós vamos construir circuitos digitais, que só vai utilizar números binários. Tá? Então, a gente está tentando entender como eu pego tudo que eu aprendi a fazer desde a pré-escola, com base decimal, e migro agora para circuitos digitais. Só sabe trabalhar com base 2, tá? Base binária. Então, essa aqui é o fluxo que nós vamos seguir na aula de hoje. Tá? Então, vamos começar dando uma olhada na soma. Para chegar na soma binária, a gente tem que entender como a gente faz a soma decimal, não é? Então, vamos dar uma olhada numa soma simples. 397 somado com 654. Né? A gente já sabe a resposta, 1051. Mas eu quero olhar passo a passo o que acontece nessa soma. Tá? Para a gente tentar entender qual que é a lógica que a gente usa por trás, né? Ou qual algoritmo a gente usa na hora de fazer essa soma. E aí, com alguma sorte, a gente vai conseguir traduzir esse algoritmo da base 10 para a base 2, para a base n. Tá? Bom, então, basicamente, o que a gente faz na hora de fazer essa soma é a gente coloca lá o 397, coloca o 654, coloca o sinalzinho de mais para indicar para todo mundo que a gente está fazendo uma soma, e a gente começa a fazer os dígitos. 4 mais 7 vai 1, 5 mais 9 vai 1, e assim por diante. Não é isso? Bom, o que significa isso que a gente está fazendo? Bom, basicamente, o que significa é isso daqui. A gente tem, então, se a gente pegar o conhecimento da aula passada, né, onde a gente pegava o número decimal e a gente destrinchava o que significava aquele sistema posicional deles, né, a gente sabe que o 7 e o 4 dos dois números aqui, eles têm uma representação posicional que é multiplicado por 10 elevado a zero, ou seja, 1 unidades. Então, o 9 e o 5, a gente tem que eles são, pelo sistema posicional, eles são multiplicados por 10, ou seja, indica dezenas, depois centenas, e assim por diante. Não é isso? Então, basicamente, quando a gente está fazendo a soma, a gente está começando da direita para a esquerda, né? E o que a gente faz? A gente pega esse 7 soma com esse 4, né? A gente vai pegar o 9, somar com 5, o 3, somar com 6 e assim por diante. Bom, mas não é tão rápido assim, né? Por quê? O que acontece? Acontece que 7 mais 4, ele vai dar 11. Então, 11 significa que eu tenho uma unidade e uma dezena. Então, essa dezena, ela tem que ser passada adiante. Ela tem que ser passado junto com esse 9 mais 5, não é? Então, eu vou ter alguma coisa assim, 1 vezes 10 na 0, mais, eu tenho 9 mais 5 vezes 10 na 1, mais o 1 vezes 10 na 1 também. Né? Então, eu poderia somar 9 mais 5 mais 1, vezes 10 na 1. E aí, o resultado disso daqui, novamente, vai dar 5 unidades, ou 5 dezenas, e uma centena. E essa uma centena eu tenho que passar adiante. Eu tenho que passar aqui para o 3 mais 6. Né? Então, vai ficar 3 mais 6, mais uma centena. Tá? Então, nota que o que vai acontecendo é, conforme eu vou resolvendo esse cálculo, e eu vou obtendo unidades maiores, grandezas maiores,
né, ordem de grandeza maior, o que acontece? Eu vou passando ela adiante. Eu passo ela adiante. Eu obtive maior? Ótimo, eu passo adiante. Né? Então, eu não consigo representar na casa de decimais uma centena, então eu passo para a casa de centenas. Eu não consigo representar na casa de centenas um milhar, então eu passo para a casa de milhares. E assim eu trabalho com o sistema posicional, não é? Então, vamos seguindo esse raciocínio, tá? Então, vai dar mais ou menos isso daqui. 1 vezes 10 na 0, 5 vezes 10 na 1, 0,10 na 2, 1 vezes 10 na 3, né? E aí a gente chegou no nosso resultado, que é o 1051. Tá? Bom, então vamos pensar como que eu poderia fazer um algoritmo que faz essa soma decimal. Tá? Um algoritmo, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma receita de bolo. É um passo a passo de como eu faço uma determinada tarefa. Então eu quero saber qual o passo a passo para eu fazer uma soma decimal. Tá? E, claro, a gente não está implementando esse algoritmo em nenhuma linguagem. Então, a gente precisa só saber um passo a passo para que guie outros humanos a fazerem essa soma. Tá? E a gente poderia fazer da seguinte maneira. Então, primeiro, todo algoritmo, eu posso começar a descrever um algoritmo dizendo quais são as entradas desse algoritmo e qual que é a saída desse algoritmo. Então, a entrada, eu espero 2 números de entrada, o A e o B, e cada número ele tem N algarismos. N-1, N-2, N-3, até o A1 e o A0. A mesma coisa para o B, do N-1 até o B0. Tá? E como saída desse algoritmo, ou seja, com a saída desse passo a passo, o que eu espero no final é um número C, né? Que ele vai ter N mais 1 algarismos. Ele pode ter N mais 1 algarismos. Né? Pensa, se eu somar 99 com 99, o resultado não cabe somente em 2 algarismos. Eu preciso de um terceiro algarismo. Por isso, a soma vai ter esse algarismo a mais. Tá? Para ter certeza que eu consigo representar o resultado correto. Então, joia? Então, a gente pode pensar aqui. No meu algoritmo, para fazer aquela soma 397 com 654, eu tenho o número A, que é o 397, o B, que é o 654, e a saída que eu estou esperando é essa daqui, 1051. Tá? Mas a gente vai ter que chegar nessa saída. E para a gente chegar nessa saída, o passo a passo que a gente tomou, né, qual foi? Bom, foi o seguinte, a gente separou isso daqui e os diversos dígitos, né, tanto os diversos by-1s e os diversos resultados, dígitos de resultado. Tá? E a gente foi fazendo uma operação que foi da direita para a esquerda. Né? Então, a gente teve esse sentido aqui, do unidades até os milhares. Tá? E o que a gente fez? Bom, na verdade, o que a gente fez, a gente ignorou os demais números e a gente olhou para um número por vez, né? Para uma coluna por vez. E naquela coluna, o que a gente fez? A gente fez a soma, né? E com base naquela soma, a gente sabia qual que era o resultado da soma e a gente viu qual que foi o vai 1 daquela soma. A gente fez, e lembra, mesmo que o primeiro dígito não tinha o vai 1, a gente podia fazer aqui com uma soma de 0. Né? Aí a gente teria um passo a passo bem genérico. Então, nota que eu poderia até fazer uma tabela para fazer isso. Né? Ia ser bem interessante. Então, eu teria assim, uma tabuada de somas. 7 mais 4 dá 1. E o 7 mais 4 gera vai 1? Gera vai 1. Né? Gera o número vai 1. Então, eu faço isso seguinte. Então, eu olharia na minha tabuada, né? 9 mais 5. 9 mais 5, o resultado é 5. Não, professor, 9 mais 5 e somado com 1 do vai 1 é 15. Não é 15, é 5. Né? Porque o resultado é 5. E aí eu teria uma outra tabela que teria o vai 1 ativado.
Então, eu poderia sistematizar isso de uma forma onde uma pessoa que não soubesse fazer cálculos, mas que ela conseguisse seguir passo a passo, seguir uma receita, ela conseguiria fazer uma soma, olhando algumas tabelas, né? E, bom, em vez de fazer uma pessoa sofrer, a gente faria o computador fazer isso, né? Então, para isso que servem os algoritmos. Então, eu sigo fazendo isso daqui. Agora, eu vou pegar o próximo. Então, eu pego esses 3 camaradas aqui, tenho o resultado e vejo se gero vai 1. E assim por diante, tá? E nota que nunca vai ter esse último aqui, né? Então, no máximo, vai ter um algarismo a mais, tá? Um dígito a mais, tá? 2 não vai acontecer, tá? Bom, então esse daqui seria o algoritmo da soma, seria o passo a passo. Bom, professor, mas eu quero sistematizar isso daqui, eu quero fazer, sabe, eu quero escrever um código no fim do dia. Tudo bem, então vamos lá. Basicamente é isso daqui. Eu tenho vai 1 recebendo 0, inicialmente, e eu vou ter um laço de repetição que vai percorrendo os dígitos da direita até o da esquerda. Ou seja, o menos significativo para o mais significativo, do 0 para o n-1. E aí eu vou vendo. Se o vai 1 está igual a 0, então eu olho uma tabuada que não tem vai 1 e verifico a tabela de vai 1s se vou gerar um vai 1 agora ou não. E no caso, se o vai 1 estivesse igual a 1, eu ia usar essa segunda tabela, que é a tabuada com vai 1 ativado, né? E esse vai 1 com vem 1, tá? É meio confuso, mas tudo bem. A ideia é que se vocês pegaram antes disso, tá tudo bem, tá? Isso daqui é só para sistematizar um pouco mais. Joia. E aí eu teria essas tabuadas, né? Então, tabelas grandes de... para eu saber, olha, quando eu estiver somando 9 e somando com 2, 9 com 2, o resultado é 1. E aí eu poderia ver o 9 com 2, opa, esse daqui é a tabuada com vai 1. O 9 com 2, ele gera o vai 1. Tá aqui, ó. Gera o vai 1. Então eu teria 4 tabelas, tá? Uma para cada situação aqui. E eu conseguiria fazer. Então, meu computador ele consegue fazer agora a soma decimal se eu conseguir dividir os dígitos e usando 4 tabelas, né? É bonito? Não, não é tão bonito assim, né? Isso daqui parece, nossa, meio grotesco. Mas a ideia aqui é que a gente consiga gerar uma forma sistemática de fazer uma soma decimal, tá? E agora a gente vai ver como fazer isso binário, tá? Então, como que ficaria o algoritmo da soma binária? Bom, vamos pegar 2 números binários e vamos tentar montar isso daí. Então, primeiro, eu peguei o primeiro dígito, o primeiro número, né, o número A, coloquei aqui, o número B, coloquei embaixo. E aí a pergunta é qual que é o resultado dessa soma, tá? Bom, para o resultado dessa soma, eu vou ter que pensar nas possibilidades, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui alguma coisa do tipo, olha, o vem 1 está igual a 0, não é isso? E a gente tem 1 com 1. Então, a gente pode pensar, e quando for 0 com 1? E quando for 1 com 0? E quando for 0 e 0? O que gera aqui de resultado? E quando vai gerar o vai 1 de resultado? Então, a gente pode pensar nessas possibilidades, né? E se a gente conseguir saber essas possibilidades de cabeça rapidinho, bom, aí a gente pode criar a tabela e fazer o algoritmo igual na base 2, tá? Então, basicamente, o que a gente quer é isso daqui. A gente quer saber para cada x e para cada y qual que é o resultado e se gera o vai 1 ou não, tá? Então, vocês podem me responder ali no chat, tá? Qual que é o resultado quando eu coloco 0 mais 0? Nota, todos estão em base 2, tá bom? Isso daqui é importante. Então, o resultado de 0 mais 0, 0. O 0 mais 0, ele gera o vai 1? Sim ou não? Não, ele não gera o vai 1. Então, o vai 1 é igual a 0.
tá? Por quê? Bom, porque o resultado de 0 mais 0 cabe no primeiro dígito binário, não é isso? Ele é menor do que 2. Menor do que 2 cabe no primeiro dígito. Se for maior do que 2, eu preciso do vai 1 ligado. Então, 0 mais 1. Resultado de 0 mais 1, 1. Maravilha. O vai 1 é ligado? Não é ligado também. Então, o vai 1 é 0. Tá? Por quê? Bom, porque é muito fácil. Porque a soma de 0 com 1 é igual a 1. E 1 é menor do que 2. Então, enquanto for menor do que 2, eu só preciso de uma casa binária para representar meu número, o meu resultado. Eu não preciso do vai 1. Né? Novamente, 1 com 0, o resultado é 1. E o vai 1 é igual a 0. Né? E, por fim, aqui é o truque todo. Quando eu tenho 1 e 1, né? Quanto que dá 1 mais 1? Né? Então, se fosse na base decimal, daria 2. Né? Agora, como é na base binária, 1 mais 1 vai dar 0 aqui embaixo, e ele gera 1. Por quê? Bom, porque se o meu resultado for maior ou igual a 2, né? Se ele não for mais menor do que 2, eu preciso gerar um vai 1 aqui. Tá? Então, o resultado é igual a 0 e o vai 1 é ativado. Tá? Então, aqui a gente fez um teste simples, onde a gente gerou uma tabela toda de resultados para o caso onde eu tenho o 0, como vai 1, está aqui, e eu tenho x, y qualquer binário. Né? Mas nota, o vem 1 estava em 0. Tá? Então, chega um momento que eu preciso deixar isso daqui mais genérico. Né? Então, aqui estão os resultados, maravilha. Agora, lá no meio da minha soma, eu vou ter vem uns chegando aqui, que seriam esse dígito z. Né? Esse dígito z aqui, ele está representando o vem 1. Tá? Então, professor, mas o vem 1 nunca vai estar ligado na primeira posição. Tudo bem, mas na enésima posição vai estar ligado. Né? Ele pode estar ligado. Então, novamente, eu preciso pensar em qual que seria a tabuada, ou seja, a tabela de somas quando eu tenho 3 números binários, de um dígito apenas. Tá? Então, novamente, eu tenho aqui 0 com 0 dá 0. 0 com 1, né? Então esses dois aqui deu 0. Agora, 0 com 1, bom, o resultado é 1. E o vai 1 é desligado. Né? Novamente, vamos fazer aqui. 0 com 1. 0 com 1, o resultado é 1. Agora, 1 com 1, o resultado é 1 com 1 dá igual a 2. Não é isso? Na base decimal. 2 não é menor do que 2. Então, eu vou precisar ligar o vai 1. Então, o vai 1 vai estar ligado. Né? Eu vou escrever 2 em binário. Basicamente é isso. Né? 2 em binário. 2 em binário é o 1 e o 0. Né? O 0 veio para cá e 1 veio para cá. Porque ele estava na segunda casa binária. Né? Joia. Então, vamos seguindo. Eu preciso fazer agora o meu próximo cálculo, que é 1 mais 0 vai dar 1. 1 mais 1 dá 2. Não é? Como eu escrevo 2, eu escrevo 1, 0. Ou seja, 0 é o resultado e o 1 é o vai 1. Né? Então, vai 1 ligado e aqui 0. Tá? Bom, vamos seguindo. Agora,
E quando eu faço esse cara aqui? 1 com 1. 1 com 1 é 1, 0. Né? É 2. Isso daqui, na base binária, é igual a 2 na base decimal, não é isso? E aí eu vou somar com 1. Então, vai ficar como o resultado? 1, 1. Ou seja, o resultado é 1. E o vai 1 está ligado também. Certo? Então, isso daqui é o básico. Se eu souber fazer essa matemática com 3 dígitos binários, bom, eu já sou o rei dos circuitos digitais. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Os diferentes casos para z, x e y. Tá? Então, x e y igual a 0, 0, e o vem 1 foi ligado. 0, 1, o vem 1 foi ligado. Ah, professor, mas e os casos onde o vem 1 é desligado? Ah, os casos a gente acabou de ver, né? Estavam aqui no slide anterior. Não é isso? Porque aqui o z é igual a 0, ou seja, somar qualquer coisa com 0 dá qualquer coisa. Não é isso? Então, a gente não precisa se preocupar com z nesse caso. Tá bom? Bom, então, esse aqui é o resultado dessa tabela. E, basicamente, com essas duas tabelas, está feito. Né? Eu posso fazer minha soma. Eu parto do dígito menos significativo para o mais significativo, do bit menos significativo para o bit mais significativo, e eu vou fazendo essa soma sucessivamente, gerando os vai e uns que eu vou tendo no caminho. Tá? Então, tentem fazer essa soma. Bom, então, para a gente fazer essa soma, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que posicionar ela. Então, eu coloco o primeiro número aqui em cima. Eu vou tentar desenhar isso com um cuidado aqui, né? O segundo número, vou colocar aqui embaixo, alinhado, na medida do possível. Tá? Então, desculpem aí minha feiura de escrita. Tá? Bom, então, o que eu faço aqui? Eu faço, se eu sei aquelas tabelas de coração, ficou fácil. Eu faço 1 com 1. 1 com 1 dá quanto? Dá 2. Ou seja, como eu escrevo 2, é 0 e 1 aqui. 1 com 1 dá 2. Mais 1 dá 3. Como eu escrevo 3, 1 de resultado e 1 de vai 1. Novamente, eu faço 1 com 0, dá 1. 1 com 1 dá 2. Então, 0 aqui e, novamente, gero vai 1. E 0 com 1 dá 1. 1 com 1 dá 2. 0 aqui, vai 1 aqui. Então, 0 com 0 dá 0. Esse veio 1 aqui, desce para cá, dá 1. E, novamente, 1 com 1 dá 0 e vai 1. Está aqui. Esse é o resultado da nossa soma. Né? Então, nota, no máximo, eu vou ter um dígito a mais aqui, tá? Na minha soma, assim como acontecia lá no binário. Tá? Essa que é a ideia. Claro, se os dois números tiverem a mesma quantidade de dígitos, né? Eu não posso fazer isso se eles não tiverem a mesma quantidade de dígitos. Tá? Eu não posso fazer assumir essa verdade. Tá bom? Então, vamos avançando um pouquinho mais. Então, basicamente é isso, né? Aqui está o passo a passo. Vamos fazendo. Beleza, chegamos ao resultado, né? E, claro, se eu quisesse usar aquele algoritmo que a gente viu de decimal para fazer agora com a base 2, eu teria tabuadas que são bem mais simples, né? A tabuada 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1. 1 com 0 dá 1, 1 com 1 dá 0. Né? Não, professor, 1 com 1 dá 2. Não, calma. É porque um resultado é o 0 e o vai 1 está ligado. Agora sim. Né? Aqui está o vai 1. Tá? E aí eu tenho novamente a tabuada, caso aquele vai 1, né, esteja ativado. Né? Então, se eu estivesse fazendo com o vem 1 ativado, ficaria como? Né?
Bom, ficaria assim. Então, seria 0 com 0 mais 1 é igual a 1. 0 com 1 daria 1, mais 1 dá 2, então fica 0, e assim por diante. Tá? Então, aqui só por completude, para a gente conseguir conectar com aquele algoritmo que a gente tinha visto antes. Tá joia? Se vocês entenderam como eu fiz passo a passo, tá ótimo. Tá? Eu fiquei um pouquinho perdido nessas tabelas. Não tem problema. Tá? Se você entendeu esse último passo a passo, é isso que a gente precisa. Tá? Joia, então a gente vai avançando. Então, vamos somar esses dois números, para a gente ver se a gente, né, conseguiu fixar realmente o conhecimento. Joia. Então, vamos avançando. Então, basicamente, o que a gente pode fazer aqui é colocar os dois números, novamente, 0, 0, 1, coloco o segundo número, 1, 1, 0, 0, 1, 1, e vamos lá. 1 com 1, 0 vai 1, 0 e 1 dá 1, com 1 vem 1, dá 0 e vai 1, 0, 0 dá 0, com 1 vem 1, dá 1, 0 com 1 dá 1, 1 com 1 dá 0 e vai 1, 1 com 1 dá 1, 0, mais 1 dá 1, 1. Né? Então, ficou 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Tá? A ordem. Bom, a ordem não importa, desde que seja uma soma. Não é isso? Se for uma subtração, bom, se for uma subtração importa bastante. Tá? Então, eu posso chamar qualquer um de A ou de B aqui, enquanto for uma soma. Tá? Então, basicamente é isso daqui. Agora, como que ficaria a representação com 8 bits dessa soma, do resultado da soma? Tá? E a segunda pergunta é, o que aconteceria se nós estivéssemos usando apenas 6 bits de representação? Seguindo aqui, a representação com 8 bits, bom, basta eu adicionar zeros na esquerda. Tá? Nota que eu não estou trabalhando ainda com números com sinal. Tá? A gente não vai trabalhar nessa aula com números com sinal, a gente está trabalhando com números sem sinal. Tá? E se a gente tivesse fazendo somas com somente 6 bits, o que a gente ia ter era um overflow. Tá? O que significa um overflow? É que o número não está cabendo em nossa representação. Tá? Então, isso é um problema sério, a gente vai falar disso mais na aula que vem. Tá? Bom, então vamos avançando. E agora chega a hora da gente fazer a subtração. Se a gente já fez a soma, subtração vai ser muito fácil. Né? E, novamente, a gente tem que lembrar o que é uma subtração, né? A subtração binária vai ser A menos B igual a C, onde A é o minuendo, o B é o subtraindo, e a gente vai fazendo da direita para a esquerda, algarismo por algarismo, e vai ser uma beleza, né? Então, vamos ver como que a gente faria essa subtração passo a passo, tá? Então, essa subtração seria mais ou menos assim. Eu coloco lá o primeiro dígito, o primeiro número, 110011, 0001, está aqui em cima, esse seria o A, menos B. O B está aqui, 10011, tá? Jóia. Então, como que a gente faz uma subtração no mundo decimal? No mundo decimal, eu sigo fazendo da direita para a esquerda, do menos significativo para o mais significativo, não é isso? Então, eu teria que fazer 1 menos 1, né? Então, 1 de cima subtraído com 1 de baixo, dá 0. Ficou fácil. Aí, eu vou para o segundo passo, né? O segundo passo é esse cara aqui. O 0 subtraído 1. Quando eu estou subtraindo 1, né, do 0, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pedir emprestado. Né? Então, o que é pedir emprestado? Bom, eu vou ter que subtrair de uma casa, uma casa binária mais à esquerda, que tem como é posicional, ela representa um valor maior. Né? Assim como a gente fazia no decimal. E aí eu faço emprestado para cá. E aí eu faço emprestado aqui. Até que eu vou, né,
chegando e trazendo esse empréstimo. Tá? Então, basicamente, seria assim, eu vou pedir para a esquerda, eu peço para a esquerda, eu peço para esse cara aqui. Então, eu vou fazer o quê? 1 menos, se eu vou emprestar 1, eu vou ter que subtrair aqui, vai ficar 0. Aqui vai ficar 1, 0. Subtrai 1, né? Vai ficar 0, 1. E aqui vai ficar 1, 0. Subtrai 1, fica 0, 1. E aqui fica 1, 0. 1, 0 subtraído 1, ou seja, quanto que é 1, 0? 1, 0 é igual a 2. 2 subtraído por 1 é igual a 1. Então, seria mais ou menos isso daqui, né? Ó. Eu subtraí 1 do número 1, ficou 0. Eu subtraí 1 de 0, 1. 0, 1, lembra? É tudo base binária. Então, 1, 0 significa 2. 2 menos 1 igual a 1. Está aqui. E eu fiz o empréstimo. E aí, novamente, 2 menos 1 é 1. Está aqui. E eu faço o empréstimo. E, finalmente, está o empréstimo aqui. Ou seja, eu estou fazendo 2 menos 1. 2 menos 1, por enquanto, é igual a 1, não é isso? Está aqui o resultado. Né? E aí eu continuo fazendo isso daqui, essa brincadeira. Tá? Sigo. Daqui a pouco tem que emprestar de novo. Vou, empresto, volto. Está aqui o resultado. Tá? Então, o resultado que a gente esperava é 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Maravilha, bateu o resultado. Tá? Agora, como que eu escrevo um algoritmo para fazer isso daqui? Né? É bastante complexo, porque tem toda essa questão do pede emprestado, retorna, pede emprestado, retorna. É uma loucura, né? E, bom, então a gente precisa de um método mais fácil para fazer essa subtração. Né? Dessa maneira, funciona no papel, mas para o computador fazer não vai ser muito fácil. Tá? E nota, a gente está pensando em algoritmos, mas depois a gente vai implementar isso num circuito. Tá? Então, um circuito, se eu tiver isso sistematizado, fica fácil de eu implementar também. Tá? É a mesma ideia de um programa. Tá? Bom, então o que eu vou ter que fazer eu vou ter que aprender algumas propriedades dos números binários. Tá? E, por enquanto, eu vou só pedir para vocês acreditem, né? Tenham um pouco de fé, mas vocês vão ver que utilizando duas transformadas no segundo número, nesse número que é subtraído, né? Nesse caso aqui, o da direita, né? O número B, se a gente utilizar duas transformadas nele, a gente vai conseguir fazer essa subtração virar uma soma. Tá? Na aula que vem, a gente vai discutir por que isso é possível. Tá? Mas a ideia geral, para a gente não ficar totalmente perdido e falando, o professor pediu para eu ter fé. Não é bem assim, né? A ideia toda é o seguinte, eu vou pegar e vou representar esse número aqui, 10011, como sendo um número negativo. Tá? Esse que é o truque todo que a gente vai usar na aula de hoje. Tá? A gente vai transformar esse número para negativo, e aí a gente vai começar a pensar em, olha, nem sempre os meus números não vão ter sinal, algumas vezes eles vão ter sinal sim, né? É um sinal negativo. Se eu pego um número positivo e um número negativo, eu consigo fazer a soma desses dois caras, né? E a soma é sempre a soma, tá? Esse que é o truque todo que a gente vai fazer, tá? Então, para eu transformar esse número em um número negativo, o que eu vou fazer? Primeiro é o complemento de 1. O complemento de 1, é muito simples. Eu pego 6 números 1s e eu subtraio o número original, que é desse número aqui. Professor, mas pera, eu vou ter que fazer a subtração para que eu possa fazer uma subtração. Né? Então não está me ajudando, né? Do tipo, olha, para eu aprender a trocar uma roda do carro, eu já tenho que ter trocado a roda de um carro. Ou seja, eu nunca vou aprender, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Não.
O complemento de 1, matematicamente, ele é uma subtração, mas toda subtração que eu faço por 1, ele tem um resultado muito simples de ser feito, que é o que eu brinco que é a forma fácil de fazer o complemento de 1. O complemento de 1 da forma fácil é só eu inverter, onde é 1 vira 0, onde é 0 vira 1. Olha só que interessante. Eu peguei aqui e fiz o inverso, ó. Onde era 1 virou 0, onde era 1 virou 0. Onde era 0 virou 1, onde era 0 virou 1, onde era 1 virou 0, e onde era 0 virou 1. Tá? Então, o que eu fiz? Basicamente, eu inverti tudo que era 0 virou 1. Tá? Mas nota que eu coloquei um dígito a mais aqui. Tá? Então, aqui eu estava com 5 dígitos e agora eu estou com 6 dígitos. Tá? E eu obtive esse dígito aqui. Ó. Tá bom? Então, primeiro passo. Se eu quero fazer uma subtração de um jeito mais simples, uma subtração binária, eu vou fazer uma soma. Mas para fazer uma soma, eu tenho que ter um número negativo, eu tenho que transformar aquele número em negativo. O primeiro passo para eu transformar um número negativo é fazendo o complemento de 1. Tá? Professor, mas não teria outras formas de fazerem números negativos? Existem várias. A gente não vai discutir na aula de hoje, na aula que vem a gente discute. Tá? Então, como tem bastante conhecimento, a gente deixa um pouquinho esse conhecimento assentar, na aula que vem a gente abre ele de novo. Tá? Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo para eu fazer essa conversão de positivo para negativo vai ser eu somando o número 1, que é o complemento de 2 que a gente chama. Então, vamos com calma. Primeiro passo, eu inverto, tudo que é 0 vira 1, tudo que é 1 vira 0. E aí nós temos o que nós chamamos de complemento de 1. Tá? Mas nós vamos fazer uma conversão aqui para números negativos usando o complemento de 2, não o complemento de 1. E para chegar no complemento de 2, o que a gente faz? O resultado, esse resultado aqui, a gente vai somar com o número 1. E somar com dois números binários, isso sim a gente sabe fazer. Né? Então, nesse caso aqui, ficaria 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tá? Então, tá aqui, ó. Opa, onde que eu errei aqui? Ah, tá. Aqui já está o resultado final da soma. Desculpem. Tá? Então, basicamente, quando eu fizer o complemento de 2 desse cara aqui, vai ser igual a esse número aqui. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma desse número. Esse número aqui, ele é a representação negativa desse número original que a gente tinha. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo assim, ó. A somado com o número menos B. Basicamente é isso. Tá? Como que fica? Bom, vamos ver. Então, o número A. O número A é esse cara aqui, ó. Opa. Deixa eu mudar de cor. É esse cara aqui, ó. Esse daqui é o número A, não é? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. 1, 1, 0, 0, 0, 1. Bom, o número B eu tenho que fazer ele com o complemento de 2, ou seja, eu vim invertir. Tudo que é 0 virou 1, tudo que é 1 virou 0. Obtive o complemento de 1. Tá aqui o complemento de 1. Para virar complemento de 2, eu fiz a soma do mais 1. Fazendo a soma do mais 1, eu obtive esse resultado aqui, que é o B, seria assim, ó, o menos B. Tá? Basicamente é isso. Eu vou escrever ele aqui na minha soma. Então, eu vou fazer uma soma. Eu vou escrever, é 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tá aqui. 1 com 1
dá 0 e vai 1. 0, 0, dá 0. Com esse vem 1, dá 1. 0 e 1, dá 1. 0 e 1, dá 1. 0 e 1, dá 1. 1 e 1, dá 0. E gera um vai 1 aqui. Tá? Só que tem uma especificidade. Tá? Esse 1 aqui, eu vou jogar ele fora na hora de fazer a subtração. Joia. Então, pessoal, a gente pode denotar o complemento de um número b qualquer como sendo b', b traço aqui. Tá? Esse daqui é o sinal de inverso, que eu inverti os bits. O que era 0 virou 1, o que era 1 virou 0. Tá? Agora, o complemento de 2 ele é denotado por b invertido mais 1. Né? Foi isso que a gente fez. Tá? Então, basicamente, a nossa subtração, ela virou uma soma, ou duas somas. Né? Então, A menos B é igual a A mais B invertido mais 1. Ou seja, tudo que está entre parênteses significa B escrito em complemento de 2. Tá? Lembrando de desprezar o último, vai 1. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui. Eu tenho, esse daqui é o meu número B. Então, como que ficaria o B em complemento de 2? Vamos colocar o B com a mesma quantidade de dígitos que o A, porque aí minha soma fica mais fácil de fazer. Então, eu tenho 6 dígitos aqui, eu vou colocar 6 dígitos no B. Tá? Então, o B vai ficar 0, 1, 0, 0, 1, 1. Agora, como que fica o B', o B invertido? Fica 1, 0, 1, 1, 0, 0. Agora, como que fica o B' mais 1? Bom, basta eu somar 1 aqui. Vai ficar 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tá? E agora eu vou usar, então, ó, eu calculei tudo que está aqui entre os parênteses. Agora eu faço a soma com A. Tá? Então, 1, 1, 0, 0, 1, somado com o B' mais 1, que é 1, 0, 1, 1, 0, 1. Lembra que eu vou ignorar esse 1 aqui? Estou ignorando ele. Tá? Faço a soma. Tá bom? A soma do jeito que a gente vinha fazendo. Tá? Vai ser mais ou menos isso daqui. O B está aqui. Né? Então, normalizamos a base. O que é normalizar a base? Deixá-las com o mesmo número de dígitos. Faz sentido, né? Tudo bem. Agora eu faço o B invertido. Está aqui o B invertido. Agora eu somo 1. Somei 1. Agora eu vou fazer o A mais B mais 1, B invertido mais 1. Faço a soma. Fiz a soma, joguei fora o último, vai 1. Tá? Por quê? Porque no início era uma subtração. Tá? Somente isso que muda da soma. Tá? Um algoritmo para fazer B invertido. Bom, é fácil, né? Eu vou passeando dígito por dígito e vou trocando. Se é 0, vira 1. Se é 1, vira 0. E assim por diante. Um algoritmo para fazer a soma com esse mais 1, na hora de fazer o complemento de 2. Bom, isso também é fácil de fazer. Eu já tinha visto como fazer o algoritmo da soma. Maravilha. E aí depois eu faço a soma com A. E tudo se resolve. Tá? Então, essa é uma forma de fazer. Alguém pode perguntar assim, professor, eu não poderia pular um passo? Não, você pode pular um passo. Sabe como? Olha só. Eu tenho o A, os dígitos de A. Vou colocar 4 dígitos. Tá? E eu tenho o B invertido. Então, eu colocaria o B invertido aqui. Tá bom? E eu vou fazer a soma.
Pera lá, professor, mas o B invertido significa complemento de 1 e não complemento de 2. Então, aqui seria o A, e aqui embaixo estaria o B invertido. Então, qual que é a ideia? A ideia é, como eu tenho que somar 1, eu poderia fazer esse primeiro camarada aqui, já tendo o vem 1. Né? Porque eu sei fazer soma quando tem o vem 1, não é isso? Então, esse mais 1 aqui, ó, eu usei um truque e coloquei ele aqui, ó, para pular um passo da minha soma. Em vez de eu fazer duas somas, eu faço uma só, né? Onde uma delas já está embutida aqui, com vem 1. Tá? E aí eu faço soma do jeito que eu sei fazer. O A, primeiro dígito de A, somado com o primeiro dígito de B invertido, mais 1, dá tanto. E gera ou não o vem 1 aqui. Né? Novamente, faço passo a passo e eu vou vendo o resultado. Então, vamos ver se deu certo o resultado. Bom, 49, que era esse dígito A, o 19 era o B, e o resultado dava 30. 30 em binário dá isso daqui, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Beleza. Então, ufa, né? O mesmo resultado. Bateu. Tá? Agora, vamos pensar um pouquinho antes disso no algoritmo, só para a gente ver se a gente fixou o passo a passo. Tá? Então, primeira coisa, primeiro passo para fazer subtração de A com B. Né? Bom, primeiro passo, fazer o B invertido, ou seja, fazer o complemento de 1 no número B. Tá? O complemento de 1, o que eu faço? Se o que era 0 vira 1, o que era 1 vira 0. Né? É simples assim. Então, eu faço complemento de 1. Esse é o primeiro passo. O segundo passo. Bom, o segundo passo, eu estou criando um valor que é o valor 1. Tá? Então, é 0, 0, 0, 0, e o último dígito aqui é o 1. E eu faço a soma entre o B invertido e esse número 1. Tá? Então, o que eu fiz aqui no segundo passo? Bom, basicamente eu gerei um número 1 com vários dígitos. Tá? Eu fui colocando vários zeros. Quantos zeros? N zeros. N menos 1. E aí eu coloquei o número 1 aqui. Tá? E aí eu faço a soma desses dois camaradas. Sei fazer a soma? Bom, eu já tinha o algoritmo da soma. Tá? Seguimos. O que eu faço agora? Eu faço o complemento de 2. Quer dizer, esse daqui é o complemento de 2. Não é? Eu posso já descartar o enésimo dígito criado para a soma, ou depois da soma eu descarto ele. Tá? Então eu posso fazer a soma, e aqui eu descartar o bit mais significativo, porque no início era uma subtração. Tá? Bom, são vários detalhes aí que a gente, né, precisa absorver. Tá? Deixa eu limpar isso daqui, vamos ver o que nós temos mais. Tá? Então, vamos falar mais alguns bits ainda sobre a subtração. Então, e se o minuendo for menor do que o subtraindo? Tá? Ou seja, e se o A for menor do que o B? Tá? Então, o algoritmo tradicional usando empréstimos não vai funcionar. Tá? Não tem como fazer um empréstimo pelo algarismo mais à esquerda, pelo dígito mais à esquerda. Né? Por quê? Porque o A é menor do que B, não vai ter como. Tá? Bom, então assim, para efetuar a subtração, bom, eu vou ter que, do jeito tradicional, eu vou ter que trocar a ordem das parcelas, trocar o A com B, e aí eu sei que o resultado é negativo. Né? É assim que a gente costuma fazer. Né? Eu coloco o valor maior e subtraio o valor menor. E eu sei que o resultado é um número negativo. Tá? Tá, mas o que acontece se a gente usar o complemento de 2? Aqui tá mais bonitinho. Só que o que acontece? Se a gente comparar o resultado, não é o resultado que a gente queria. Né? Por quê?
Olha lá, eu tenho 6 dígitos aqui, eu estou fazendo um número pequeno subtraído com um número grande, deveria dar um número negativo, mas na verdade me deu um número positivo, como qualquer outro. E aí a gente fala, pronto, estamos todo mundo maluco, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, basicamente, se a gente usar o complemento de 2, a gente tem que lembrar de um ponto fundamental lá do início do uso do complemento de 2, que a gente vai explorar mais na aula que vem. E o ponto era que o pulo do gato de usar o complemento de 2 era que eu ia transformar o b em um número negativo, lembra? E quem sabe esse número aqui, ele não é uma representação negativa em complemento de 2? Tá? Então, basicamente, quando eu estou fazendo uma subtração, tá? Onde o A é menor do que o B, o meu resultado, eu vou ter que aplicar o complemento de 2 para eu chegar no resultado correto. Tá? Então, eu vou aplicar o complemento de 2 aqui novamente. Como que fica o complemento de 2? Eu inverto primeiro. 0, 1, 1, 1, 0, 1. Somado com 1. 1 com 1 dá 0, vem 1. 1, 1, 1, 1, 0. Negativo. Tá? Então, se a gente fizer essa subtração, a gente vai ver que é igual a esse número aqui, negativo. Tá? Isso daqui é importante. Tá? Então, nota que meu algoritmo da subtração ele vai ter que ter um if, um C a mais. Tá? O que seria esse if a mais? É comparar o A e o B, para ver quem que é maior. Tá? Se o A for menor do que o B, eu faço o complemento de 2 no final e o resultado é negativo. Bom, está escrito tudo que eu tinha dito, né, que o resultado estava diferente de A menos B. Quando a gente faz o complemento de 2, bom, a mágica acontece, né, e o resultado bate com o resultado esperado. Tá? Pessoal, quanto ao complemento de 2, a gente vai falar mais ainda na aula que vem. Tá? Então, essa foi uma forma que a gente achou de introduzir ao tema. Tá? A aula que vem a gente vai discutir mais o que significa esse complemento de 2. Tá? E se teria outras formas de fazer representações de números negativos. Né? Porque, de verdade, o complemento de 2 ele transforma um número positivo e um número negativo. Tá? Só que numa representação a complemento de 2. Tá? Então, quando a gente sabe que o número está negativo, porque o A era menor que o B, a gente sabe que a gente tem que, para extrair esse sinal de negativo, a gente faz o complemento de 2. Basicamente é isso. Tá? Então, até a próxima aula.